Eles alugaram uma grande casa com desconto para um fim de semana inesquecível, mas o que eles vão viver ali seria melhor ser apagado da memória, pois este é o filme Bonnie Lake de 2024. E eu sou a F, o entra fácil e sai ferrado. Então vamos pra história. Tudo começa com um programa Largados e Pelados do Terror, e um casal está fugindo pela floresta pelados e alguém está tentando caçá-los. E dessa vez o programa terminou cedo porque eles não foram muito longe. Que porra é essa, marreco? E agora vemos o casal Diego e Sage, que estão saindo em uma viagem de férias. Eles marcaram isso há muito tempo, e Diego trabalha como professor substituto e escritor de romances, e Sage sempre o apoiava muito, e deixou sua carreira promissora para que ele alcançasse seus sonhos, e como surpresa, ele alugou uma grande casa e o local é perfeito. Diego diz que eles deveriam aproveitar ao máximo e fariam sacanagem em todos os cômodos e em todos os móveis. E enquanto ela está olhando o que tinha na casa, ele aparece pelado na frente dela e diz que poderiam começar as diversões. E ela dá um beijo no pimpolho torto para ele levantar. Os dois partem para o bem bom, e depois de 2 minutos de papai e mamãe sem graça, ele já não está mais aguentando. E Sage acha um saco, mas finge que também já tinha terminado. E ele fica se achando o máximo, e para durar 2 minutos, ele realmente é o máximo. Caralho, o maluco é brabo. Porra! A campainha toca e os dois levantam assustados, e acaba de chegar um casal, e eles também alugaram lugar para o fim de semana, e provavelmente foi um problema no site de aluguel, e os homens querem decidir no Jockey Pô quem vai ficar na casa, mas as meninas não acham apropriado nessa situação, e como a casa é grande, eles poderiam dividir o lugar tranquilamente, e no final ainda receberiam reembolso pelo erro do site. Esse casal se chama Will e Sim, e eles começam a aproveitar o dia juntos, e Will diz que o nome daquele lago na casa é Bonnie Lake porque antigamente as pessoas eram mortas e jogadas no lago, e quando os homens estão sozinhos, Will diz que Sim era muito gostosa e não deixaria Diego brincar com ela, e ele não entende nada, e as mulheres estão conversando sobre o relacionamento, e Sage conta que estava ali para apoiar o sonho do Diego, de ser um grande escritor de romance. Diego está preparando algo para essas férias, e estava guardado no carro, e seria um pedido de casamento usando o anel da avó dele, e por acaso Will aparece e ele faria uma corrida, e ele pede para ver porque era um anel muito bonito, e diz que ficaria longe deles quando fosse fazer o pedido. À noite eles estão bebendo e conversando, e Will diz que conheceu um escritor de romances e por acaso era o mesmo que Diego era fã. E ele diz que se ele tiver um bom texto, poderia mostrar para ele. E dessa forma, eles ganham a confiança dos dois. No dia seguinte, Sage vai até a banheira do quarto, e o chuveirinho olha diferente para ela, e ela já quer colocar o menino para beijar o gramado. Mas Diego escuta e tenta disfarçar que nada aconteceu, e pergunta se ela não queria brincar, mas ela diz que estava bem sozinha. Suspeito! Diego sai para preparar o texto, e Sim aparece de toalha molhada na frente dele, e diz que estava precisando de ajuda porque perdeu sua lente e não estava conseguindo escolher as roupas no quarto. Já avisei que vai dar merda isso. E como o Diego é um cara legal, decide ir e pega tudo que ela pediu. E ela fica pelada na frente dele, mas ele só sai do quarto para não ter problemas. E aqui vemos que mesmo fazendo certo, as coisas sempre podem dar errado. Pois Sim aparece para falar com Sage e pede desculpas pelo ocorrido mais cedo. E conta sobre a ajuda do Diego, mas o problema é que ele não falou nada, o que deixa o clima estranho entre os dois. À noite eles querem beber para passar o tempo, e Will dá a ideia deles começarem um jogo pela casa porque haviam 3 portas que estavam trancadas, e eles poderiam abrir para ver o que tinha de bom em cada quarto, e todos topam menos Diego, que não achava certo invadir a casa dos outros. E com um socador de alho eles conseguem abrir a primeira porta, e por acaso era um quarto diferenciado porque quem morava ali gostava de fazer umas sacanagens diferentes. E no quarto seguinte haviam velas no chão com tabuleiro de Ouija, e
Diego começa a dizer que estava certo de não querer entrar ali, e por causa disso eles não querem abrir o terceiro quarto, pois pode ser algo pior. E como já estava tarde, todos vão dormir. No quarto, Diego diz que viu ela brincando de DJ na banheira e queria participar, mas ela deixa claro que não queria ele ali, e os dois terminam a noite com um clima pesado. E Sage acorda para passear e Will estava tomando banho no quintal e ela fica assustada, mas ele joga uma conversa e ela fica pensativa e decide entrar para tomar um café. E eles preparam um grande café da manhã e Will diz que tinha uma surpresa e pede sim em casamento, e como aliança ele daria a aliança que o Diego trouxe e ainda diz que era da herança da avó dele, e Diego quase parte pra cima dele, porque esse é seu momento, e o chama pra conversar do lado de fora. Diego não tem coragem, mas qualquer um normal daria uma porrada nele, porque ele estragou seu fim de semana. E o Will diz que estava com problemas no relacionamento, e essa foi a única forma que conseguiu para que eles ficassem bem. E ele promete que devolveria o anel para ele fazer o pedido. E Diego diz que entende ele, porque quando começou a namorar com Sage, ela traiu ele com um ex que só queria plantar a mandioca. Mas ele conseguiu superar, e os dois entram na casa como se nada tivesse acontecido. E é preciso ter muito sangue de barata para aguentar isso. Will precisa ir na cidade para comprar algumas coisas e chama Sage para ir junto, e ela está tranquila e pede para Diego ficar. E no caminho, Will diz que Diego contou sobre o início do relacionamento e diz que ela estava devendo uma para ele. E ele para o carro no meio do nada e diz que eles poderiam aproveitar o momento. E Sage fica olhando com maldade para ele, e ao mesmo tempo Diego está em casa e sim começa a dar em cima dele e diz que para ele ser um bom romancista famoso, ele precisa de uma inspiração. E normalmente é uma mulher de uma noite só que ele nunca vai esquecer. E fica no ar se algum deles cedeu à tentação. E se você chegou até aqui, então já deixa sua curtida e se inscreve se for novo, porque agora eu vou te contar o que está acontecendo. Então vem comigo. Aqui está o grande plot twist, porque Will e Sim já estavam na casa há muito tempo e estavam preparando o terreno para a chegada dos dois. E quando eles voltam, Sage está muito triste e Sim aparece e ela pergunta se Diego deu em cima dela, mas ela não quer responder a pergunta porque pode ser dolorida. E ao mesmo tempo, Will diz para Diego que ele deveria ter aproveitado esse tempo para relaxar com Sim. E esses dois com certeza têm problema na cabeça. Para Sage se sentir bem, Sim oferece uma balinha e ela começa a ficar muito louca e as duas decidem pular no laguinho com tempo chuvoso. E Diego tenta impedir, mas Will fica na frente e diz que era o momento delas. E isso tem tudo para dar errado, então ele vai atrás, mas quando chega, apenas Sim estava ali. E ela o chama para brincar e o segue pelo quintal. Ele a encontra no banheiro e Sage tenta dizer que tem algo errado com eles, e os dois entram no banheiro para conversar com eles e a luz acaba. E Will vai ver a caixa de fusíveis enquanto que os dois conversam, mas a verdade, eles ficam atrás da porta tentando escutar. Sage percebeu que eles estavam inventando tudo, e os dois começam a brigar e Diego abre a porta assustado porque Sage saiu correndo para a floresta, e eles vão atrás. Só que a verdade é que ela não saiu porque eles perceberam tudo o que estava acontecendo, e eles encontram a câmera no banheiro e o único lugar que eles não entraram foi a terceira porta. Diego quebra o cadeado e dentro estava cheio de pertences de outras pessoas que alugaram a casa, e no computador estava a gravação de todos que ficaram ali, e Sage pede para ele apagar tudo e eles irem embora. Mas os dois aparecem e Will diz que aquilo é apenas um jogo e tudo terminaria bem no final, mas eles precisariam vencer. Os dois correm para o carro e o jogo era simples. Eles testam casais para saber se são verdadeiros e caso não sejam, então é o fim deles. E ele diz que eles perderam porque Diego resistiu assim, mas Sage sentou nele. E isso deixa Diego balançado, mas ele prefere acreditar nela que já o traiu outras vezes. Ui, gado demais! Ele dá ré no carro, mas Sim joga o carro em cima deles, e os dois desmaiam e acordam amarrados na sala. E como já estava no fim do dia, então eles poderiam saber toda a verdade, e só pode sobreviver o casal que for apaixonado e feliz. Mas desde o começo, eles estavam mentindo um para o outro, e como último plot twist, eles mostram um álbum de foto revelando que os dois são irmãos, e desde sempre tiveram uma conexão especial, e eles que mataram os próprios pais depois que eles desaprovaram a relação deles, e os dois começam a se pegar.
E Diego e Sage precisam sair o mais rápido possível, mas aquilo fazia parte do jogo e eles estavam olhando pelas câmeras. E Sage sai correndo pela casa e Sim vai atrás. E as duas começam a brigar na cozinha e quase que ela morre, mas consegue quebrar um vidro na cara da Sim e sai correndo. Mas do lado de fora, Will estava à sua espera e mesmo ela carregando um machado, não consegue acabar com ele e sai correndo para a floresta. Diego está na casa e Sim vai pra cima dele e enfia uma faca na sua perna. E esse cara é muito banana, podendo acabar com aquilo, ele só dá um chute nela e corre pra fora da casa. E ela vai atrás achando que ele estava no lago e ele estava debaixo das docas e enfia um ferro no pé dela. E mais uma vez sai correndo, podendo acabar com ela ali mesmo. Ele é encontrado pelo Will, que estava com uma serra elétrica, e ele seria morto, mas Sage dá uma machadada na cabeça dele e ele cai de cara na serra elétrica, e dessa vez ele morreu. Mas Sim vai atrás deles, e eles são 2 e ela 1, mas eles preferem correr e sobem no barco, que estava nas docas. E os 3 estão no barco, e Diego cansou das brincadeiras, e joga ela na hélice do barco, e ela foi picotada. E galera, pelo menos ele foi esperto, porque pegou a aliança que estava no dedo dela e pede Sage em casamento. E depois disso tudo é melhor ela aceitar, ou eu vou aparecer lá e acabar com essa palhaçada. E se você sobreviveu até aqui, aprendemos uma coisa: traição é tudo mentira, é tudo coisa que colocam na nossa cabeça. Como assim? Não entendi. Agora deixa sua curtida, que vocês sempre esquecem, e comenta ou você é obrigado a colocar algo na cabeça de vocês.